Olá pessoal, saudações a todos vocês. Seguimos com mais um tópico sobre integrais, falando em específico sobre integrais impróprias. As integrais impróprias, a gente vai estender a definição de integral definida que nós já conhecemos, só que a gente vai considerar um intervalo de integração infinito e integrandos infinitos. E a gente vai perceber que para calcular essas integrais impróprias, para resolver esses problemas que envolvem as integrais impróprias, se reduz ao cálculo de integrais definidas e de limites, tá? Para calcular as integrais definidas, a gente vai precisar utilizar alguma técnica de integração, né, quando necessário, aplicar os limites de integração e depois ainda precisamos resolver os limites. Então, as integrais impróprias, eu trouxe aqui para a gente começar a nossa conversa, três gráficos que possivelmente aparecem aqui, tá? Então, calcular uma integral imprópria nada mais é do que a gente calcular uma área de uma região onde uma das partes dessa região, ou duas, como no caso do terceiro gráfico aqui, elas estão tendendo para o infinito. Então, você tem aqui um gráfico de uma função, tá? Temos aqui aonde a minha integral começa, né? Aonde a minha região começa, mas aqui, ó, pro lado direito, a minha região não finaliza, ela continua infinitamente, tá? E a gente precisa dar um jeito de representar isso aqui, ou pelo menos aproximar essa região, a área dessa região de alguma forma, quando for possível, tá? Da mesma forma, esse gráfico aqui, né? Nós temos agora uma limitação deste lado aqui, e a minha região está indo infinitamente para o infinito negativo, tá? Então, nós temos que tentar calcular essa área aqui, se for possível, tá? Então, lembrando que, como estamos envolvendo limites, o limite de uma função nem sempre existe, né? Então, vai depender aqui da existência do limite para poder, de fato, calcular a área dessas regiões. E aí, nós temos um terceiro gráfico aqui, que a minha função, a minha região, ela está indo, né? Ela é infinita para a esquerda e para a direita, tá? Então, em alguns casos, vai ser possível eu mensurar o tamanho desta área, em alguns casos não será possível. Vai depender, claro, do tipo de região, né? E vai depender se o limite existe ou não, como a gente vai ver nas definições que seguem, tá? Então, a primeira definição, ela se refere ao primeiro gráfico, tá? Então, eu estou indo de A até mais infinito, integral desta função aqui, que é a minha f de x. Isso aqui eu vou fazer um truncamento, tá? É como eu chegasse num certo ponto aqui, ó, e eu coloco um b. E esse b, é claro que ele tende para mais infinito, porque a minha região aqui está indo para mais infinito. Então, isso aqui se torna a integral de a até b, de f de x e x, só que o meu b está indo para o infinito. Faço uma analogia agora para o gráfico 2, em que a minha região vai de menos infinito até b, né, cálculo de área de f de x, né, é limitada superiormente por f de x e limitada inferiormente pelo eixo x ou o gráfico y igual a zero, a reta y igual a zero, tá? Então, seria f de x menos zero, que me dá a área da região, desde que o limite exista, tá? Então, agora eu vou colocar um limitante deste lado aqui, que é o a, e o a está indo para infinito negativo, tá? Isso vai valer, é claro, se o limite existir. A gente sabe que o limite nem sempre existe, né? Bom, essa região aqui, então eu tenho tenho que aplicar dois limitantes, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, a minha integral, que para calcular a área vai de menos infinito até mais infinito, eu vou separar de menos infinito até zero e depois de zero até infinito. E aí eu já reescrevi, tá? Eu já coloquei aqui os limites, já coloquei um limitante aqui do lado esquerdo e já coloquei um limitante do lado direito, tá? Onde o b vai para o sentido positivo do eixo x e o a vai para o sentido negativo do eixo x, tá? Então, aqui os dois limites precisam existir, não basta que um. Veja, aqui em cima só é um limite, né? Aqui não, é do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, é possível calcular essas áreas, isso aqui é uma área, tá? Desde que os limites existam. Se os limites não existem, eu não tenho como eu calcular essa área, tá? E aí a gente vai expressar o que acontece, né? Quando que o limite existe, então nós calculamos a área. Isso significa que a nossa integral
converge, ela é convergente, tá? Se eu for tentar calcular a integral e o limite aqui, ó, me fornecer algo do tipo menos infinito, mais infinito ou alguma coisa indeterminada, significa que o limite não existe, tá? Se o limite não existe, então a minha integral é divergente, ou seja, eu não consigo calcular a área daquela região. Talvez ela é muito grande e eu não consigo, mesmo que eu faça um truncamento, né, eu não consigo calcular a área daquela região, tá? Como eu já falei antes, no caso do item C, eu preciso que os dois limites existam, tá? Para a integral imprópria ser dita convergente, tá? Se um deles não existir, então ela já é divergente, tá? Porque ela é a soma das duas. É preciso que as duas existam para essa integral, para essa área, né? Abaixo da curva y igual a f de x e acima da reta y igual a x de a até b, exista, tá? Onde o a vai para menos infinito e o b vai para mais infinito, ok? Então, aqui, ó, eu só fiz esse exemplo 2, eu só coloquei o truncamento, tá? Aqui estava indo para mais infinito, eu coloquei um bezinho, e esse bezinho, claro, tende para mais infinito. Eu só fiz os truncamentos que eu já tinha feito lá na definição, tá? Então, vamos para o primeiro exercício, tá? E talvez a maior dificuldade de vocês aqui não seja calcular as integrais, elas não são muito difíceis, tá? Talvez a interpretação do limite e o conhecimento sobre funções é que seja o maior problema, tá? Por isso que eu falei para vocês que o cálculo diferencial e integral, ele precisa muito da parte de funções. Então, a base de vocês sobre funções, ela tem que estar muito boa, para a gente poder entender sobre o comportamento das funções. Então, vamos para o cálculo dessa primeira área. Isso aqui é uma área, tá? Isso aqui é uma área que vai de 2 até mais infinito, tá? E aqui tá o 2, eu esqueci de marcar. Eu aproveitei e desenhei o gráfico aqui. Ele pegou uma região aqui, é este gráfico aqui, tá? 1 sobre o x menos 1 ao quadrado. Então, eu desenhei, eu tenho um 2 aqui, ó, tá? E aí ela vai para aquele lado lá, ó, tá? Porque aqui, se aqui é o x igual a 1, o 2 está mais ou menos aqui, tá? Então, é uma regiãozinha que está aqui, ó, que vai para aquele lado lá, vai para o sentido positivo, tá? Vai de 2, então eu já escrevi, né? Já reescrevi essa integral aqui, ó, de 2 até b, onde b vai para mais infinito, tá? E apliquei o limite, claro, conforme a definição, tá? Então, depois que eu estabeleci, utilizei a definição que a gente viu acima, o que eu preciso fazer é calcular a integral e substituir os limites de integração. Aí só depois eu calculo o limite, tá? Então, essa integral aqui é uma integração por substituição, tá? Lembrando que vocês não podem fazer isso direto, porque esse é um curso de cálculo integral. Então, vocês têm que me mostrar todas as integrais que vocês estão resolvendo, tá? Que é esse o objetivo do curso, eu perceber se vocês sabem calcular as integrais ou não, tá? Então, fiz a integração por substituição, que tá aqui, e obtive isso aqui, aplicando de 2 até b. Então, eu vou aplicar os limites de integração. Primeiro, eu aplico em b menos o limite inferior aplicado em 2, certo? Quando eu faço essa aplicação, você não pode esquecer que ainda tem o limite aqui na frente, com o b tendendo para o infinito positivo, tá? Então, quando o b tende para o infinito positivo, isso aqui se torna um número muito grande, o denominador. Então, isso aqui vai para zero. Se essa parte vai para zero, né, sobrou só o 1. Então, esse limite aqui é igual a 1. E esse 1 é igual àquela integral lá. Ou seja, a área dessa região aqui que começa em 2 e vai até muito próximo do infinito, né, porque eu fiz um truncamento, essa área é 1, tá? Se eu conseguir encontrar um valor aqui, significa que a minha integral converge, tá? Vejam a importância de saber construir gráfico de função, ok? Agora, uma outra integral, um outro cálculo de área, que vai de 2 até infinito positivo, desta função aqui, que é tranquila de calcular também. Não é o mesmo caso anterior, eu coloquei propositalmente. Antes nós tínhamos um quadrado, agora não temos. Então, isso aqui é simplesmente o ln de x mais 1, tá? Porque a derivada de ln de x mais 1 é 1 sobre x menos 1, ok? Você pode fazer também por substituição, né? Não é necessário, mas pode fazer também por substituição. Apliquei os limites de integração, eu fiquei com ln de b menos 1 menos ln de 1. Lembrando que tem que aplicar o limite em tudo isso aqui, tá?
E aí é claro que eu desenhei o gráfico de ln de x para saber o que acontece. Quando b vai para o infinito, isso aqui vai para um valor bem grande, ou seja, vai para infinito, menos o ln de 1. O ln de 1 nós sabemos que é zero. Mas infinito menos zero é infinito. Isso aqui não é um número. Infinito não é um número, tá? Então, eu não consegui calcular a área dessa região, tá? A área da região começa aqui em 2 e vai para lá. Dá para ver que ela vai aumentando cada vez mais e é claro que eu não vou conseguir calcular, tá? Então, neste caso aqui, a integral diverge e eu não consegui calcular a área, tá? Então, eu digo que a integral é divergente. O próximo exemplo, eu quero, então, que vocês atribuam uma área à região que está sob o gráfico da função y igual a x ao quadrado, acima do eixo x e à esquerda de x igual a 1, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 1, foi o que eu desenhei, a minha função y igual a e ao quadrado, tá? E eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para lá, tá? Então, veja que caímos nas mesmas aplicações que nós tínhamos de cálculo de área sob curva, né? Ou entre curvas. A diferença é que um dos limites aqui é os dois são limites infinitos, que nós não tínhamos antes. Ou o próprio integrando pode ser infinito, tá? Então, aplicando a definição, eu tenho essa parte aqui, tá? Onde o meu a vai para menos infinito. Essa integral é bem tranquila de calcular, já conhecemos bastante, aplicamos os limites de integração. E eu tenho essa expressão aqui, tá? O que acontece quando o a vai para menos infinito, né? Isso aqui que estava no numerador passou para o denominador. Essa parte aqui, isso aqui é um número muito grande, vai para zero. E aqui permanece na mesma, porque não está variando, portanto vai ficar e menos zero, que é o próprio e. Então, a área de 1, que vai para aquele outro lado lá, abaixo dessa curva e acima da reta y igual a zero, ou o eixo x, né? É dada por e, tá? Pelo número e, que tem um valor, né? 2,71 aproximadamente, tá? Então, e, unidades de área, é a área que dessa região aqui que está compreendida entre esses gráficos. Próximo exemplo. Determine se a integral converge ou diverge. Em caso de convergência, determine qual é o valor da área, ou seja, qual é o valor da integral, ou seja, qual que é a área dessa região, tá? Então, neste caso aqui, né, você tem infinito nos dois limites de integração. Então, você abre em duas integrais de menos infinito até zero, de zero até infinito, da mesma função, é claro, né? E depois eu aplico a definição com limite, tá? Essas integrais também são integrais bem conhecidas da gente, porque são integrais diretas, elas vêm lá do cálculo diferencial, né? E eu acho que o maior problema aqui é interpretar o que acontece com o arco tangente, né, que é a função inversa da tangente, quando a vai para menos infinito e quando b vai para infinito positivo, tá? Talvez esse seja o maior problema. Então, você tem que saber o que acontece com o arco tangente. Para isso, eu desenhei aqui para vocês a função tangente e a partir da função tangente a gente desenha o arco tangente, que é a função inversa, tá? Então, quando a vai para menos infinito, né? Aqui já é zero porque eu substituí os limites de integração, né? Eu substituí no zero menos no a. O arco tangente de zero, a gente já sabe que é zero, tá aqui, tá? Quando o a vai para menos infinito, né? O que acontece com a função vai para menos infinito? O que acontece com a função arco tangente? Ó, tá indo para menos infinito. Para onde que tá indo a função? Tá indo para menos π meios, tá? Depois, o arco tangente aqui é zero, basta eu saber o que acontece com o arco tangente quando o b vai para infinito positivo, está indo para lá, né? Então, a função está se aproximando de quem? Da reta π meios. Então, só fazendo as continhas aqui, essa área, então, é representada por π unidades de área. A área de quem? Dessa que está abaixo desse gráfico aqui, acima do eixo x, né? E de menos infinito até infinito. Então, eu consegui calcular essa área da região e ela é dada por π, né? 3,14 unidades de área aproximadamente. Portanto, a minha integral converge, ok? Próximo exercício. Também tenho dois limites de integração infinitos. Tenho que abrir em duas integrais
de menos infinito até zero, de zero até infinito, é claro, da mesma função, tá? Aqui, eu apliquei, o segundo passo foi aplicar a definição. Então, o a vai para menos infinito e o b vai para infinito positivo, aplicando o limite, tá? Talvez a maior dificuldade aqui também, uma dificuldade a mais, é o cálculo da integral, tá? Que a gente precisa fazer por substituição, tá? Então, eu calculei aqui a integral por substituição e eu cheguei nessa expressão que está aqui. Essa expressão que está aqui, vejam que essa substituição que eu fiz, ela não foi suficiente para resolver a integral, tá? Com essa substituição que eu obtive aqui, eu cheguei aqui, tá? E a partir daqui, o que eu fiz foi uma integração por substituição trigonométrica, tá? Eu precisei fazer isso, eu deixei numa forma que eu já conhecia, né? Onde a substituição correta é raiz de 3 tangente θ, né? Lembra lá da integração por substituição trigonométrica. O du eu tenho aqui, volto tudo para minha integral. Essa parte aqui fornece secante ao quadrado, que cancela com secante ao quadrado. Uma raiz de 3 cancela com essa aqui. Sobrou somente isso aqui, ó, tá? Que já é resolvida a integral. Vai ficar a integral de 1 sobre raiz de 3 de θ, que é o próprio θ, tá? Mas quem que é o θ? É só você olhar de volta aqui, que você sabe que o θ é o arco tangente de x mais 3 sobre raiz de x. Bom, depois que você fez esse particular para calcular essa integral que não era tão simples, você volta, né? Você já calculou a integral, já aplicou os limites de integração, então você precisa voltar para o limite. Você ainda tem que aplicar, né? De a até zero e de zero até b, onde o a vai para menos infinito e o b vai para infinito positivo. Então, primeiro você aplica os limites de integração, que a gente só tinha calculado a integral, né? Não tinha aplicado os limites de integração. Volta para cá e aplica, então, para cada um deles, né? O limite superior menos o limite inferior. Bom, aqui quando eu apliquei o limite superior, né? Ficou o x é zero, então ficou só 3 sobre raiz de 3. Aqui ficou o próprio a, onde o a vai para menos infinito, então a gente precisa analisar o que acontece, tá? Então, se o a vai para menos... Eu vou completar aqui, depois a gente faz a outra análise. Aqui apliquei no limite superior, desculpa, aqui não é a, é b, tá? No limite superior, menos o limite inferior, que no caso aqui é zero, então vai ficar 3 sobre raiz de 3, tá? Agora tem que analisar cada um dos casos. Quem que é o arco cuja tangente é 3 sobre raiz de 3? Tá? Aqui é a função inversa, né? A gente sabe que a tangente de π terços é 3 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, né? Então, o que nós temos aqui? Seguindo, o a vai para menos infinito, tá? Quando o a vai para menos infinito, o arco tangente aqui, ó, vai para menos π meios, só que nós já tínhamos um menos lá, então acaba somando, tá? Aqui, quando o a vai para infinito positivo, é só olhar no gráfico do exercício anterior, tá? Se o a vai para o infinito positivo, ela vai para, o arco tangente vai para π meios, tá? E menos a função inversa, né? Qual é o arco cuja tangente é 3 sobre raiz de 3? É π meios, tá? Fazendo as continhas aqui, nós temos que a área dessa região, então, é π sobre raiz de 3. E, como π sobre raiz de 3 é um número, nós conseguimos encontrar essa área, significa que a nossa integral é convergente, tá? Mais um exemplo. Agora, a gente vai determinar a área, se existir, claro, porque depende da existência do limite, né? Sobre o gráfico da função tangente x, entre 0 e π meios, tá? Então, eu vou calcular essa área, a área dessa região aqui, tá? Qual que é o problema aqui? O problema, olhando aparentemente, parece que não tem problema nenhum, mas tem, né? Quando eu me aproximo de zero, tá tudo bem, a região, o gráfico passa aqui no zero, né? Mas quando eu me aproximo de π meios pela esquerda, o gráfico está indo para infinito. Veja que eu tenho uma área infinita para lá, tá? Então, nós precisamos considerar isso na integral. Então, eu estou indo de 0 até π meios, tá? Só que eu não posso, por mais que pareça que isso aqui não vai dar problema, vai dar, porque quando você se aproxima aqui, ó, isso aqui está indo para infinito, tá? Então, neste caso aqui, eu preciso reescrever minha integral
porque o meu B está indo para π sobre meios pela esquerda, tá? Como eu tinha comentado aqui antes. Então, é de 0 até B da tangente x dx, tá? Eu preciso fazer isso porque a área é infinita para lá, tá? Então, veja que as integrais impróprias não necessariamente, né? Um dos limites aqui precisa ser infinito. Às vezes não é, e mesmo assim você tem que aplicar a integral imprópria, né? E como é que você sabe quando tem que aplicar a integral imprópria? De acordo com a característica da região, né? Só que para você saber a característica da região, você tem que saber sobre gráficos de funções, né? Se você não souber desenhar gráfico de função, você também não vai conseguir construir a integral imprópria, neste caso aqui do nosso conteúdo, tá? Então, calculei a integral da tangente. A integral da tangente, tá? Vocês precisam calcular, nós estamos num curso de cálculo integral, é seno sobre cosseno, né? É uma integração por substituição, chama o cosseno que está no denominador, você chama de u, e o seno está no numerador, exceto pelo sinal negativo. Então, vocês conseguem aqui ln do cosseno, né? Esse sinal de menos poderia vir para cá, isso aqui podia ser ln da secante, né? Mas é mais fácil a gente analisar o gráfico de ln do cosseno do que ln da secante. Então, deixa o sinalzinho lá na frente intacto, né? Para a gente analisar esse gráfico aqui de uma maneira mais simples do que... Eu acho melhor analisar ln do cosseno do que ln da secante. Fique à vontade se você quiser analisar o ln da secante, tá? Então, eu vou aplicar os limites de integração. E aí eu preciso aplicar o limite em cada um desses casos aqui, tá? E é por isso que eu construí o gráfico da função. Aqui eu construí da função cosseno e aqui eu construí da função ln, que como a função mais importante aqui, o ln, é esse gráfico aqui que a gente vai olhar, tá? Então, o cosseno, né? Mas a gente vai ter que olhar os dois, porque eu tenho que olhar a parte de dentro e tenho que olhar depois a parte de fora, tá? Quando o B tende para π meios pela esquerda, o cosseno está indo para onde? Aqui, ó. Ó, tá vindo o cosseno aqui, ó, tá? Tá se aproximando de zero pela esquerda, mas são valores positivos, né? Então, por isso, zero positivo aqui, tá? Então, eu tenho que aplicar ln de valores positivos de x, só que muito pequenos, né? Então, valores positivos indo para o zero pela direita aqui, ó, né? Só que muito próximo de zero. A função está indo para onde? Para menos infinito, tá? Eu faço análise aqui. Bom, o cosseno de zero eu sei que é 1. Quanto que é o ln de 1? É zero, tá? Então, isso aqui vai ficar menos infinito, menos zero. Então, o resultado é menos infinito e a integral diverge. Eu não consigo calcular a área dessa região, ok, gente? Então, é bem importante aqui entender o gráfico do cosseno, porque eu estou me aproximando de π meios pela esquerda, e depois, de acordo com o resultado que você encontrou, aplicar o ln. Por isso que eu fiz a construção dos dois gráficos aqui, certo, gente?